Fluminense muito próximo de ter reforço disponível para entrar em campo. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo, além de falar de uma marca muito bacana que a torcida tricolor alcançou e algumas notícias importantes sobre o próximo compromisso do Fluminense no Brasileirão. A gente, segunda-feira, enfrenta o Coritiba lá no Couto Pereira. Tem tempo que o Fluminense não joga, né? Mais de uma semana livre aí. É até esquisito, né? Tava desacostumado, mas segunda-feira a gente enfrenta o Coritiba lá no Couto Pereira e a gente tem algumas informações sobre isso para trazer nesse vídeo para você. Então, muito obrigado pela sua audiência, seja muito bem-vindo à Central. Te convido desde já a assistir esse vídeo até o final para ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso tricolor. E antes da gente partir para as notícias, eu peço rapidamente para você deixar o joinha aqui embaixo do player do vídeo. Tem o botãozinho do like, se você puder clicar aí, vai dar uma moral absurda pra gente que tá todo dia aqui produzindo conteúdo sobre o Fluminense para você tricolor ficar muito bem informado. Beleza? Vamos lá. Primeira informação que eu quero trazer nesse vídeo aqui, muito bacana, dá conta de que o Fluminense conseguiu ter a maior o Fluminense teve o maior público da rodada 15 do Brasileirão, o Fla-Flu dessa rodada, o 0-0 lá no Maracanã, levou mais de 62 mil pessoas ao estádio e foi o maior público da rodada, tá? Vale lembrar que o Fluminense já tem uma média de público bem interessante no Brasileirão. Eu gravei outro dia vídeo falando sobre isso. A média de público do Fluminense está acima dos 30 mil, está em 30.168, mais ou menos, pessoas ali por jogo. Isso até a 14ª rodada, né? Agora com esse público muito bom no Fla-Flu, 62 mil pessoas lá no estádio, aumenta ainda mais essa média. Torcida tricolor chegando junto esse ano no Brasileirão, na Libertadores, né, para ver os jogos do Fluminense aí. Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom para o clube, porque a gente sabe que o Maracanã tem custos operacionais altos e tem que botar bastante gente lá para não tomar prejuízo. E também é bom para o time, né? A gente sabe que o Fluminense, quando está com o estádio cheio, dificilmente perde seus jogos. A gente consegue fazer valer bastante o nosso mando de campo, consegue bons resultados. Então fica aqui o registro dessa notícia muito bacana. Fluminense com o maior público da rodada 15 do Brasileirão, mais de 62 mil pessoas no Maracanã para assistir o Fla-Flu 0-0. Ficou faltando a vitória do Fluminense, né? Jogamos melhor, ficou faltando a vitória do Fluminense, mas a torcida tá de parabéns, a torcida tricolor deu show. Beleza? Vamos partir para as próximas notícias aqui, mas eu quero rapidinho fazer uma pausa para dar aquela moral para a galera que está sempre dando moral aqui para a Central. Todo vídeo eu peço para a galera, ó, deixa um comentário aí falando o seu nome e de onde nos assiste. Né, isso ajuda demais o nosso canal aqui, claro, seu comentário sempre, né? Não só dizendo de onde assiste, mas comentando também as notícias ajuda muito o nosso trabalho. E a gente também gosta de saber até onde a gente está conseguindo alcançar nesse mundo gigantesco, né? Levar essa palavra do Fluminense, como eu gosto de brincar. Então eu peço sempre para a galera comentar aí o nome de onde nos assiste e sempre que eu posso eu venho aqui e mando um abraço para a rapaziada. Então vou mandar aqui um abraço, tá? Para o Reinaldo de Barra Mansa, para o Joaquim de Arraial do Cabo, Antônio de Três Corações, Jorge de Barra do Piraí, Paulo Roberto de Santa Rosa, Niterói, Marco Aurélio de Volta Redonda, Carlos Alberto de Bom Jardim, Diogo de Manilha, Aldson de Parintins, Evandro de São Gonçalo, Alexandre de Teresópolis, Eres de Cáceres, no Mato Grosso, Neném de Campos e Maciel de Parnamirim. Um abraço aí para a galera que comentou. Você quiser que a gente mande um abraço nominalmente para você, é só deixar o seu comentário aqui com o seu nome e de onde nos assiste, que assim que possível a gente vai mandar um abração para você em algum vídeo aqui da Central. Beleza? Vamos falar então de Fluminense e Coritiba, ou melhor, Coritiba e Fluminense, né? Rodada 16. Eu estava falando agora do público do Fluminense na rodada 15, rodada 16 do Brasileirão. Fluminense vai ao Couto Pereira numa segunda-feira, né? Um horário diferente, aí, segunda-feira, 7 horas da noite. Fluminense enfrentando o Coritiba lá em Curitiba, no Couto Pereira, pelo Brasileirão. E a torcida do Coxa vai chegar junto no estádio, tá? Vai botar uma pressão lá. O Coritiba já postou em suas redes sociais a parcial de ingressos, tá? Ontem à noite foi essa publicação, dava conta de que já tinham mais de 20 mil ingressos comercializados para essa partida, né? Vale lembrar, o ingresso para a torcida do Fluminense, né? Você, tricolor, que vai ao jogo em Curitiba ou mora lá no Paraná e vai ao jogo, o ingresso custa R$ 200 a inteira, tá? Para a torcida do Fluminense e a meia R$ 100, né? É um preço bem salgado, né? Eu vou a esse jogo, já estou aqui, né? É, desesperado, né? Porque vai ser realmente bem caro esse ingresso.
enfim, é o padrão lá que eles fazem, eles colocam um preço muito alto para o sócio do clube ter um desconto muito grande, né? Eles botam um preço absurdo no ingresso e o sócio do Coritiba compra mais barato e acaba obrigando a galera a virar sócio, só que aí a gente, né, que não é sócio do Coritiba, é visitante, acaba sofrendo com isso, pega o ingresso muito caro para a partida, tá? Mais de 20 mil ingressos comercializados para esse jogo, e vale lembrar, né, a torcida do Coritiba chegando junto numa segunda-feira à noite, vale lembrar que o Coritiba está em boa fase. Se o Coritiba até outro dia não ganhava de ninguém, chegou a ficar 4 meses sem uma vitória, agora a chave virou por lá. E nos últimos 3 jogos, o Coritiba conseguiu 7 pontos, tá? 2 vitórias e um empate, pode sair da zona de rebaixamento já nessa partida, né? Se o Coritiba conseguir o seu objetivo, que é vencer o Fluminense, ele pode sair da zona, desde que, eu anotei aqui direitinho, ó, o Bahia perca para o Corinthians em Salvador e o Goiás, no máximo, empate com o Cruzeiro em Belo Horizonte. Coritiba, então, podendo sair na zona de rebaixamento, eles estão em 18º com 11 pontos, né, sendo 7 conquistados nas últimas 3 rodadas. Você vê como claramente a fase do Coritiba é a melhor deles, talvez até no ano, né? Esses últimos 3 jogos aí conseguindo esses 7 pontos, vem embalados então para tentar vencer o Fluminense, né? Precisando também da vitória para não deixar o Botafogo disparar, para, enfim, conseguir avançar cada vez mais ali no Campeonato Brasileiro, se ainda quer sonhar com o título, como os jogadores falam, né? E como nós, torcedores, queremos, né? O Botafogo está disparado, está embalado, mas ainda tem muito campeonato pela frente, o Fluminense precisa vencer para tentar diminuir essa diferença pro líder, beleza? Então, Coritiba em boa fase nos últimos 3 jogos, fazendo 7 pontos, 2 vitórias e um empate, bem embalado para enfrentar o Fluminense no Couto Pereira na segunda-feira, podendo até sair da zona de rebaixamentos caso haja uma combinação de resultados. Então, a gente precisa saber como é que o Fluminense vai se preparar para isso, né? O que o Fluminense vai fazer para tentar neutralizar o Coritiba e tentar vencer essa partida. E eu vou te contar nessas próximas 2 notícias desse vídeo, mas não sem antes eu lembrar você de correr, ó, no comentário fixado desse vídeo aqui, conferir as principais ofertas da Centauro, parceiro oficial da Central Fluminense, com muitos produtos do Flu de qualidade lá. Corre no comentário fixado desse vídeo aqui e confere as principais promoções, que tem muita coisa bacana, muita coisa maneira do Flusão para você garantir lá com o melhor preço e com a entrega mais rápida do país. Então não marca bobeira não, corre lá e aproveita, beleza? Vamos falar então de Fluminense, por quê? Porque Fernando Diniz segue com alguns problemas, cheguei a falar sobre isso logo no dia seguinte ao jogo, o último jogo do Fluminense, o Fla-Flu. A gente sabe, né, desde então, que teremos desfalque nessa partida contra o Coxa, tá? Germancano está suspenso e não poderá enfrentar o Coritiba, não viajará ao Paraná para enfrentar o Coritiba. Com isso, o Fluminense chega à 8ª partida seguida sem conseguir repetir a escalação. O Fernando Diniz nem escalou o time ainda para o jogo, mas a gente já sabe, não vai poder repetir a escalação. Pela 8ª vez seguida, o Fluminense não consegue repetir a escalação. A gente teve muitos problemas com lesões, também acaba tendo problemas com suspensões de jogadores, seja expulsão, seja por terceiro amarelo. Repito, segunda-feira, Germancano não atua contra o Coritiba. Na última rodada foi o Keno, né, tomou um amarelo injusto contra o Internacional, ficou de fora do Fla-Flu, não pôde atuar. Agora contra o Coritiba, Germancano de fora. Fluminense, 8 jogos seguidos sem conseguir repetir a escalação. Não é opção do Fernando Diniz, tá? Não é opção, é realmente problemas superiores. A última vez que o Fluminense conseguiu repetir a escalação foi lá no comecinho de junho. O Fluminense venceu o Bragantino no Maracanã no domingo e na quarta-feira contra o River Plate lá no Monumental escalou o mesmo time, né? Na época o Marcelo estava machucado, então jogou o Guga na lateral esquerda, aquele time jogou 2 vezes seguidas. Foi a última vez, tá? Tem 8 jogos, tem aí mais de um mês que o Fluminense não consegue repetir a escalação. Problema para o Fernando Diniz, né? Que vai ter que buscar alternativas para essa partida na segunda-feira. Tem a opção ali do Lelê, tem a opção do John Kennedy, né, para jogar ali no lugar do Germancano. Vamos ver o que ele vai preparar para tentarmos vencer o Coritiba. O que a gente sabe, por outro lado, é que o Marcelo vem treinando e tende a ser opção, tá? Marcelo saiu no Fla-Flu, recebeu uma pancada do Luiz Araújo, deu aquela careta, o Luiz Araújo apelou, e logo depois da pancada o Marcelo foi substituído. Mas está treinando normalmente, a tendência é que seja a opção para essa partida de segunda-feira. Mas o Fluminense também está muito próximo de ter reforço disponível para estrear.
Estou falando do Diogo Barbosa, contratado pelo Fluminense nessa janela, a primeira contratação do Fluminense na janela, mas que ainda não estreou. Teve problema com lesão logo que chegou, mas já está recuperado. Ele teve um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e ficou de fora por um tempo, mas já está treinando com bola e estará disponível para a partida de segunda-feira. O Fernando Diniz, então, tem a opção de escalar o Diogo Barbosa, vai ficar na mão do treinador, né? Não vou dizer que ele vai jogar, mas está à disposição do treinador, que aí vai escolher se usa ou não, né? Repito, Marcelo tende a estar disponível também, a gente sabe que o Marcelo é o titular absoluto, mas quem sabe, né, o Diogo Barbosa aparecendo ali no segundo tempo. Vale lembrar que a lesão que ele teve no joelho, né, foi o mesmo tipo de lesão que o Alexander teve, né? O Alexander está machucado, mas a primeira lesão que ele teve, né? Ele teve 2 de sequência, a primeira que ele teve foi a mesma lesão do Diogo Barbosa, só que a lesão do Alexander foi grau 2, né? Uma lesão um pouco mais grave. A do Diogo Barbosa foi mais leve, grau 1. Por isso ele consegue se recuperar mais rápido e estará disponível para segunda-feira para o treinador Fernando Diniz, né? Caso queira poupar o Marcelo, é uma possibilidade, sim. Caso no segundo tempo queira tirar o Marcelo um pouco mais cedo, preservar, o Diogo Barbosa vai estar disponível aí para entrar nessa partida, para fazer a estreia com a camisa do Fluminense. Quem ainda não está disponível, vale lembrar, é o zagueiro Marlon. Está cumprindo uma suspensão dos tempos de Monza, gente. Que doideira, né? Não pôde jogar o Fla-Flu, também não poderá jogar contra o Coritiba. Ainda não está disponível. Léo Fernandes, Johnny Gonzalez, Danielzinho, a turma, os outros reforços estarão aptos aí para essa partida, caso o Fernando Diniz queira utilizá-los, caso o Fernando Diniz queira colocá-los no jogo. Beleza, meus amigos? Eu quero saber de você que está me assistindo, o que o Fernando Diniz tem que fazer para essa partida, porque o Cano não joga. Quem que tem que jogar no lugar do Cano? E aí, o Marcelo tem que ser poupado? Não tem? Tá na hora do Johnny Gonzalez estrear? É uma opção, inclusive, né, para jogar no lugar do Germán Cano. 2019 jogou como camisa 9 aqui no Fluminense. Danielzinho também não estreou. Léo Fernandes pode ser titular? Deixa seu comentário aí, fala para mim, como é que você escalaria o time do Fluminense para tentar vencer esse Coritiba embalado na segunda-feira? Deixa seu comentário aí, vamos trocar essa ideia e não esqueça, 7h30 da noite hoje a gente tem live aqui na Central para falar muito de Fluminense, falar das últimas notícias, né, de segunda a quinta, perdão, segunda a quinta, 7h30 da noite. A gente está ao vivo aqui no YouTube, em live, para comentar as últimas notícias do Fluminense. Claro, você é o nosso convidado especial. Assim que esse vídeo acabar, você vai ser redirecionado para chegar lá, deixar o like, ativar o lembrete e vir participar da live com a gente. Mas deixa um comentário aí nesse vídeo também, falando sobre Fluminense e Coritiba na próxima segunda-feira, sua expectativa, sua escalação, o que você faria para esse jogo. Beleza, meus amigos e minhas amigas? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!